Olá, ouvintes do podcast Hora Americana. Eu sou Rodolfo, sou entrevistado do programa sobre peronismo. Prazer estar aqui com vocês. E queria deixar algumas dicas culturais para quem se interessa por esse tema e quer se aprofundar. O primeiro é um livro muito bacana de um autor argentino chamado Rodolfo Walsh. É um livro chamado Operação Massacre e ele está naquele campo do chamado jornalismo literário. O Operação Massacre, esse livro, ele narra a repressão por forças policiais de um grupo de homens que, por engano, são presos e são mortos num contexto após a queda do Perón. Em 1955, os militares tomam o poder e a partir disso é criado um governo autoritário e há uma forte repressão a grupos peronistas e a grupos de trabalhadores. E numa dessas operações, há a prisão de alguns trabalhadores, e aí o Rodolfo Walsh, que é esse autor, ele faz toda uma investigação a respeito do que aconteceu e muito interessante. Então, é um dos principais livros do chamado jornalismo literário. No campo do cinema, eu queria indicar um filme chamado Evita no Duerme, ou Evita não Dorme, um filme de 2015, muito interessante, que conta a odisseia que aconteceu com o corpo embalsamado da líder peronista, da Evita Perón, da primeira mulher do Juan Domingo Perón. E é muito interessante, um filme muito bem feito, que conta um pouco das disputas políticas na Argentina depois da queda do Perón e também do que aconteceu com o seu corpo embalsamado. Vale a pena. Eu pensei em indicar o clássico musical, o Evita, que tem aquele filme da Madonna. Quem quiser assistir, assista, mas acho que tem outros filmes que contribuem mais e, enfim, tem toda uma história por trás do filme lá de Hollywood, que vale a pena ser conhecida, mas como primeira dica não seria a minha indicação. Eu também, na parte de indicações acadêmicas, eu queria indicar o livro da professora da USP, a Maria Helena Rolim Capelato, que é um livro chamado Multidões em Cena, Propaganda Política no Varguismo e no Peronismo. Um livro muito interessante para quem busca entender a propaganda política, principalmente nos anos 30 e nos anos 40, e como, a partir das experiências nazifascistas, governos latino-americanos se apropriaram e buscaram usar elementos nazifascistas nas propagandas aqui no Brasil e na Argentina. É um livro que vale a pena, muito, muito interessante. Por fim, eu queria mostrar também meu livro, e queria deixar a indicação, um livro que foi lançado ano passado, em que eu analiso a imagem que havia eu analiso as imagens que a imprensa brasileira difundia a respeito do governo Perón entre 1946 e 1955. Então, como o Perón foi tratado como uma ameaça, e busco mostrar como isso era, de certa forma, exagerada, mas também mostrava alguns aspectos do autoritarismo do Perón, mas às vezes buscava exagerar um pouco desses aspectos com objetivos políticos. Então, explico um pouco do contexto, das relações do varguismo com o peronismo, e também acho que para quem gosta de imprensa pode ser algo legal de se conhecer. Tá? Há muitos livros, é um tema vastíssimo, para quem já visitou uma livraria na Argentina sabe que há centenas de obras, talvez milhares de obras escritas sobre o peronismo. Então, essas são dicas iniciais, e eu torço para que vocês se interessem pelo tema, e é um tema realmente apaixonante para a gente e para os argentinos também. Bons filmes, boa leitura e até mais. Obrigado.